Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco da Gama. Só que o Vasco já está olhando para baixo, está na quarta posição, já está vendo o Londrina em quinto com 38. São 4 pontos de diferença. Então, para o Vasco da Gama também, assim como para o Bahia, que está em 44 pontos, é bom, é importante pontuar, vencer o jogo de hoje e um jogo bem legal também, né, Edu? Ô Cirilo, mais do que nunca, aquilo que eu venho falando já há um bom tempo na Itatiaia, vai acontecer cada vez mais. Todas as equipes da Série B, exceto a que estiver em campo contra o Cruzeiro, todas elas estarão torcendo para o Cruzeiro. Com certeza. O Cruzeiro já disparou. Se estiverem jogando Cruzeiro e Vasco, só o vascaíno não vai estar torcendo para o Cruzeiro. Todos os outros estarão torcendo para o Vasco ficar na posição dele, porque o Cruzeiro já está disparado. Então, além da torcida dos cruzeirenses, que foi fundamental nessa campanha e que está sendo fundamental na campanha do acesso e provavelmente do título, agora o Cruzeiro conta com a torcida de mais 18 na competição, porque é o time que disparou. E se tem um time disparado, quando ele estiver em campo, as outras torcidas estarão com ele. O dia que jogar Cruzeiro e Vasco, os outros vão torcer para o Cruzeiro. O dia que tiver Cruzeiro e Sampaio Correia, na próxima rodada, a exceção da torcida do Sampaio Correia, vai estar todo mundo torcendo para o Cruzeiro. Porque, sinceramente, tá difícil pegar. Enquanto muitos empatam, o Cruzeiro vence. Enquanto o Cruzeiro vence, vários perdem. No Campeonato Mundial do Empate, que é a Série B, uma equipe vence. Vence e vence. Vence, vence e convence. Que é o Cruzeiro. Que, na média, tecnicamente, está muito próximo desses que você citou. Grêmio, Vasco, Bahia e por aí vai. Mas, em termos de organização tática, em termos físicos, em termos de intensidade, o Cruzeiro está na proporção da diferença de pontos à frente dos demais concorrentes. É um time que está muito à frente em termos de organização. Quando teve a oscilação física do Cruzeiro na competição, em momento algum o time em campo se desorganizou. Pelo contrário, quando o Pessolano sentiu que o time fisicamente caiu, ele recorreu a quem estava no banco. Aí o exemplo, Daniel Júnior, Luvanor, outros jogadores, aos que chegaram. Felipe Machado foi outro que ele recorreu quando o William Oliveira teve lesão. E o mercado que o Cruzeiro fez, muito bem pensado e pensado. O Cruzeiro não foi ao mercado aleatoriamente. Se ele joga com alas, ele não foi buscar um lateral que sabe defender. Ele foi buscar um jogador que faz o corredor e sabe jogar como ala. Ele não foi buscar um jogador de meio de campo que sabe apenas desarmar. Ele foi buscar um jogador que, se não é uma sumidade técnica, mas sabe desarmar e sabe jogar com a bola nos pés também. Então ele foi pensando nomes no mercado e conseguiu encorpar o seu elenco no momento de oscilação física. Porque taticamente o Cruzeiro não oscilou e não se desorganizou em momento nenhum nessa Série B. É um negócio que chama muita atenção nesse Cruzeiro, e aí eu digo não apenas dentro de campo, não apenas enquanto a gente observa os jogos, que isso é mais visível pra gente aqui, né? Pra gente que tá sempre nos estádios acompanhando os jogos. Tudo nesse Cruzeiro é pensado, é projetado. Quando você vê dentro de campo, nisso que você tá dizendo, isso é bastante claro. As opções do Pessolano, as intenções dele com o jogo, as alterações que ele faz, a maneira como ele constrói o time, é tudo muito pensado. Quando se vai ao mercado e se busca, da maneira que você observou e leu há pouco, jogadores com tais características, isso prova que isso também é muito pensado. Quando você vai observar o perfil de contratação do Cruzeiro, sobretudo para essa janela agora, acho que a exceção pode ser o Chay, né? Jogador mais rodado, mas demorou a estourar na carreira, demorou a aparecer nesse nível, isso talvez não se encaixe. Mas são jogadores jovens com potencial físico importante, de entregar o que o cara entrega, o que o cara acha que o time deve entregar, o Pessolano, que deve entregar fisicamente. Esse Cruzeiro do Pessolano, o Cruzeiro do Ronaldo, o Cruzeiro de 2022, tudo é muito pensado. Não dá para comparar com alguns tipos de equipes que temos por aí no futebol brasileiro, equipes que sofrem com resultados e que tem 1, 2, 3, 4, 5 treinadores na temporada. A gente viu o Náutico há pouco trocando o técnico pela 5ª vez na temporada.
Cruzeiro é muito pensado, Edu, tudo muito projetado certinho, o projeto tá bem claro, o projeto, né, Edu, tá bem claro. Então tá tudo bem desenhado, eu acho que isso facilita também na conquista dos resultados dentro de campo, que convenhamos é a última coisa a acontecer, né? Eu acho que o Chay não é um ponto fora da curva, não. O Chay tá dentro de um perfil também que o Cruzeiro focou e apontou o seu canhão para a temporada. Zé Ivaldo, Chay, Luvanor, são jogadores já experientes que tinham ali um momento de mercado sem grande investimento e que se encaixam na ideia de jogo do técnico. E o Cruzeiro foi lá e buscou, não precisou investir tanto, um contrato mais curto, até o final da temporada, mas sabedor da característica do atleta. Ó, esse cara, ele faz uma função que dentro do que o Cruzeiro tem hoje, vai se encaixar. E são jogadores que chegaram, vestiram a camisa e viraram titulares. O Chay não teve na última partida por conta de uma suspensão. Dá pra gente dizer que hoje ele é ou está titular desse time do Pesolano, Cirilo, que no momento eu não vou nem chamar de turbulência, mas eu vou continuar com a palavrinha oscilação. No momento de oscilação física que eu citei do Cruzeiro, e que alguns jogadores foram para o departamento médico, especificamente numa função, numa posição que era a ala direita, que o Cruzeiro tinha Léo Paz e Giovani Jesus intercalando ali. Uma hora um começava como titular, outra hora era o outro. De repente o Pesolano se viu sem os dois, né? Ambos no departamento médico. O que ele faz? Ele muda o jeito do time jogar. No primeiro momento que Léo Paz e Giovani Jesus retornavam como alas também, assim como o Bidu retorna, para fechar a primeira linha defensiva com 3 zagueiros e 2 alas, numa linha de 5, quando ele se viu sem o Léo e sem o Giovani, ele mudou o jeito do Cruzeiro defender. O Cruzeiro abandonou essa linha de 5 jogadores e passou a defender com 4. Com o Zé Ivaldo fechando como lateral direito, o Bidu continuou fazendo a função do ala, subindo como um ponta ou um meia pela esquerda e defendendo como lateral. Só que o Bruno Rodrigues, que foi preencher aquele espaço, ele jamais voltou para ser um quinto zagueiro. Quando o Cruzeiro marca a pressão, ele fecha uma segunda linha de meia, ao lado do Neto Moura e do Chay, com o Daniel e o Luvanor marcando na primeira linha, e quando o Cruzeiro está defendendo todo no seu campo, o Bruno Rodrigues faz uma segunda linha de 4 ou uma terceira linha com 3 jogadores. Então o Cruzeiro passou a jogar com um ala pela esquerda e com um lateral defendendo pela direita e um meia direita / ponta jogando por aquele lado, que era o Bruno Rodrigues, que na última partida voltou a dele de origem, fazendo a função do Chay como um meia pela esquerda, mais perto do gol, mais perto da área, tendo o Luvanor pela direita, na posição que o Daniel Júnior vinha jogando, com o retorno do Edu. Então é um treinador que, além de ter vendido a ideia dele e os atletas comprado, ele consegue mudar essa ideia de jogo, ele consegue se reinventar com as peças que ele tem em mãos e não desorganiza o time. A coisa flui, a coisa deu certo. Agora, muita gente pode dizer, ele faz isso porque tem uma vantagem muito grande na tabela. Beleza, mas essa vantagem muito grande na tabela tá aí por quê? Por causa do trabalho. Porque ele, Pesolano, esse time do Cruzeiro, jogou de uma maneira que fez com que ele estivesse hoje com uma vantagem absurda em relação ao vice-líder, e eu nem sei qual o nome que eu dou, o adjetivo, em relação ao quinto colocado. É um campeonato na frente, o Cruzeiro. É um campeonato à frente do quinto colocado. Dali a pouco, com poucas rodadas, a gente já estará falando de acesso matemático do Cruzeiro. Eu tô para me arriscar, e eu tô com o Baião, ouvir as análises do Baião no último jogo, que a gente vai lembrar muito da data de Cruzeiro e Náutico. Sim. Muito possivelmente, pelo andar da carruagem, a gente lá no final, quando a matemática bater, Cruzeiro subiu, a gente vai falar, o quinto colocado não bateu a pontuação que o Cruzeiro atingiu lá atrás, naquele dia em Belo Horizonte, naquele 26 para 27 de agosto. Eu me lembro dessa data, porque a jornada acabou no dia 27 de agosto. Isso. E eu lembrei da minha querida avó, minha saudosa avó, que estaria completando 99 anos e certamente estaria dando pulo de alegria, porque era uma grande cruzeirense, com o quase acesso do Cruzeiro, a minha querida Dona Zita. Então eu não esqueço daquele dia, e provavelmente o torcedor vai se lembrar daquele Cruzeiro e Náutico como a pontuação do acesso, do retorno do Cruzeiro à Série A. Boa lembrança, Edu. Falei na abertura da jornada, né? Esse Cruzeiro e Náutico tinha tudo para ser um dia muito marcante. Porque o Cruzeiro, se vencesse o jogo como venceu, chegaria a 57 pontos, e no momento a projeção do quinto colocado
não chega a isso, né? Então pode ser que daqui a 2, 3 rodadas estejamos lembrando de um Cruzeiro e Náutico dessa sexta-feira, a última sexta-feira, como o dia que o Cruzeiro subiu de fato para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ô, Cirilo, oi. E foi a vitória mais contundente do Cruzeiro no campeonato. O Cruzeiro fez vários bons jogos, mas em nenhum jogo o Cruzeiro foi tão absoluto em relação ao adversário. E em nenhum jogo o Cruzeiro transformou tanto as chances criadas em gols. E em nenhum jogo o Cruzeiro conseguiu uma vitória com uma vantagem tão enorme em relação ao adversário. Não só no placar, mas no desempenho também. Talvez tenha sido o maior jogo do Cruzeiro em termos de desempenho e de resultado no Brasileiro da Série B em 2022.